Olá, comemorando os seus 10 anos de existência, o Leituras reapresenta uma entrevista com o escritor Leandro Tocantins. Profundo conhecedor da Amazônia, onde o rio comanda a vida, Leandro, que faleceu em 2004, aliava em seus livros pesquisas muito bem fundamentadas e um texto leve e agradável. Na Dica de Leituras, falamos dos ensaios Subespécie Alternitatis, de Edson Nery da Fonseca, e Reengenharia do Tempo, de Rosisca Darcy de Oliveira. Agora a gente escuta Leandro Tocantins. Leandro Tocantins, primeiro o prazer de estar aqui com você, eu sou admirador. O prazer é mútuo. Imenso de sua obra. Mas vamos falar um pouco sobre O Rio Comanda a Vida, que é um livro, esse livro tem uma história interessante. Ele foi escrito ainda na década de 50 e mantém-se numa atualidade muito grande. O senhor percebe a atualidade ainda desse livro? Como é que o senhor vê isso? Não, chamam-me muita atenção. Não é só você que está me chamando a atenção sobre este aspecto. Vários amigos, inclusive um ilustre escritor amazonense, Luiz de Miranda Corrêa, que deve conhecer, sempre disse isso para mim, que era um livro que a gente lia com uma perfeita atualidade, mesmo sendo escrito em 1950. Eu confesso que sou um pouco difícil assim, de acreditar logo naquilo que faço. Só o tempo é que vai me fazendo raciocinar, a ver e a chegar a concordar de que o livro realmente é um livro de interesse nacional. Esse O Rio Comanda a Vida eu escrevi com o ardor dos 21 anos. Eu vim de Belém para cá e me senti muito feliz com a publicação deste livro. Foi um livro que me trouxe muita felicidade. Lembro-me que ele foi escrito num sítio que meu pai tinha, uma casa muito bonita, muito grande, em Tribobó, hoje tão falado, não é? E eu me lembro que este livro foi escrito com as janelas todas abertas e eu sentindo o perfume dos laranjais em flor, que era um grande laranjal. Né? Isso me ficou muito na ideia. E eu escrevi esse livro totalmente lá. Isso ainda lá em Belém? Não, aqui em São Gonçalo. Tribobó em São Gonçalo, não é? Certo. Lado de lá da Bahia. Agora, uma coisa interessante desse livro, veja bem, há algumas antecipações nele. Por exemplo, a questão do regionalismo culinário, que era uma coisa que muito pouco, o Gilberto Freire se debatia muito sobre essa questão na época e muito pouco se falava. E você já levanta essa questão aqui, inclusive fazendo uma certa antecipação do que viria a ser esse certo modismo que tem a culinária. Inclusive hoje tem uma homenagem belíssima ao açaí, que hoje é uma moda, né? E tomei ontem aqui. Um bom açaí. Quer dizer, como é isso? Na verdade, quer dizer, a que o senhor atribui esse interesse pela cultura amazônica hoje? Bem, a Amazônia foi muitos anos esquecida, você bem sabe disso. E o Brasil desdobrou-se em vários Brasis, não é? As estradas, essa estrada Belém-Brasília trouxe um grande reflexo cultural, né, ao país. E também o seguinte, a novidade, por exemplo, aqui no Rio, a novidade do açaí, do tacacá, do casquinho de caranguejo, que eu como toda semana aqui, que é uma delícia. Então, não sei, muitos paraenses também aqui começaram a frequentar as casas que vendem estes quitutes, e daí foi aumentando o público, foi aumentando, e hoje você chega sábado à tarde aqui na Barão do Flamengo, tem uma das várias que tem no Rio, não tem lugar para se sentar.
Agora, é interessante porque o aspecto cultural da Amazônia, ele tem um aspecto cultural muito próprio. Você mesmo levanta aqui uma questão da junção, né, que acaba surgindo um biotipo muito original, exatamente dessa junção entre o português, o caboclo, o indígena, o nordestino que chega lá nessa região e acaba formando um biotipo muito especial. Como é um pouco isso? Na Amazônia, a predominância na culinária realmente é indígena, mas tem muitos reflexos, inclusive africanos, muitos, mas indígenas por quê? Porque a Amazônia é o império dos rios. E aquilo foi colonizado na base da alimentação das coisas do rio e da floresta, não é? A Amazônia sempre foi um ponto à parte na civilização brasileira, tanto que foi criada o estado do Maranhão e Grão-Pará, depois substituído pelo estado do Manaus e estado do Amazonas, o atual estado do Amazonas, Grão-Pará e bem, então tudo isso concorreu para afirmar-se lá o prestígio dessas culinárias, dessas coisas, inclusive os gostos, não só na comida, como em tudo. Muito embora na época da borracha, que a Amazônia ficou muito rica, tivesse uma grande influência francesa, mas não sobrepujou. Ficaram toques franceses lá, mas não sobrepujou a cultura amazônica.